Agora nós vamos fazer o caju. A folha da ventania. Vamos fazer o fundo. Clareador da Velex. Então, vamos distribuir o clareador só ao redor da fruta. Pode. Só contornando as frutas. Não se preocupem mais com folhas, como fizemos no morango. Então, pode esticar bastante, clareador pra cá. O pincel sem fazer as pontas, né? Estou usando o pincel número 16 da Condo, 456 da referência. Como já está explicando aí também para vocês. Por enquanto eu vou sempre usar as mesmas cores. Vou usar um pouco do azul inverno. Você pode diluir com diluente de tinta para tecido da Acrylex ou água. Tá? Então, vamos lá. Pouco, tiro o excesso aqui na cerâmica, excesso no tecido e vamos em movimento circular, contornando o risco, o caju. Deixa sobrar o clareador, a parte que não tem tinta, ajuda a distribuir, deixando a tinta o fundo mais suave. Não aperta o pincel. Se apertar o pincel, vai manchar e não vai conseguir esfumaçar, porque fica marcado, o pano absorve a tinta. Então, sempre suave, movimento pegando o pincel mais em cima, sempre pegando mais em cima, a ponta dos pincéis. Não tirei a sujeirinha, porque eu peguei na sujeirinha. Se tirar muito, aí você tira o excesso. Não tem problema se esfumaça um pouquinho na folha, não. Importante que você contorne o caju. Sobra o clareador, você não esfumaça até aonde você passou o clareador, porque seca e vai ficar marcado, manchado. E sobrando o clareador, essa parte que não tem tinta, que ajudou a distribuir o fundo, ajuda a espalhar, fica mais suave.
Vocês vão ver caju pintado de forma diferente. Mas para iniciante, você que nunca pegou no pincel, seguindo passo a passo, os outros essa maneira mais simples é te deixar mais segura. Preparar material, conhecer o material, a coordenação, forma de pegar o pincel, quantidade de tinta. Pronto. Usar a criatividade. As cores que eu escolho para a folha aqui são opcional, você pode escolher qualquer cor. Então agora nós vamos para as folhas. Vamos pintar as folhas. Pintamos a folha do aviãozinho. Aqui no caju já coloquei a folha da ventania, que você já conhece. Para passar o branco, você pode pegar um pincel maior um pouco, tipo 10, né? Se a folha tá maior, você pode passar. A tinta diluída, se precisar, sempre tá observando como tá a tinta, porque ela seca rápido às vezes no calor. Como eu coloco a água, evapora muito rápido. A própria cerâmica ajuda a secar. Nós vamos usar tinta verde musgo para as folhas. Vou usar aqui mesmo. Paninho para estar limpando o pincel. Então, passei o branco com esse pincel, posso o pincel menor, para pegar o 8, para fazer aqui a ventania. Então, tinta para fora, né? Que não tem tinta, então da parte maior da folha para a ponta. Ventania, limpa e volta puxando. Meia vírgula, né? Não alisa muito. Tipo aqui, fazer mais um veiozinho. Se você alisar muito, com muita força, acaba pintando e você não vê esses veios. O interessante, tinta para fora, que não tem tinta, que tem na ponta do pincel, porque o pincel tá cheio. Segue o movimentinho de ventania. Limpa, ó. Meia vírgula. Pronto, vou botar só mais um pouco aqui, pra gente puxar mais um veio. Pincel de contorno, vou tirar um pouco, diluir bastante. Sempre que usar esse pincel, diluir mais um pouco a tinta, já falei. Limpa, pode apoiar o braço. Tá? Ponta dos pincéis. Não deixa ficar aquela bolinha, tá? Só a pontinha. Depois de tudo pronto, fundo, folha da ventania, vamos para o próximo caju. São as mesmas cores da maçã e as mesmas cores do morango. Não troquei as cores ainda.
Então, vamos usar a primeira cor, que é o amarelo ouro. Você pode passar o amarelo com um pincel maior. Então, vamos trocar de pincel, porque vão precisar de menos tinta no pincel. Um tom pigmentação forte, o vermelho cobre o amarelo. E vamos deixar a claridade, a luz desse caju na parte de cima, como do morango e como da maçã. Então, isca de tinta, que tem, né, tinta pra cima, lado de fora, mesmo processo. Pra lá, tá? Vamos subindo. Lado direito com movimento direito. Esquerdo para esquerdo, fazendo volume. Isso. Só sugerindo o pincel na parte de cima. Limpando o pincel. Então, vamos para o vinho. Última cor. Isca de tinta no pincel, porque o vinho cobre o vermelho e cobre o amarelo. Então, terminando com o vinho, já vai fazendo também o contorno. Isca de tinta para fora, diferente do vermelho. Você passa um pouco e já desmancha. Pouca tinta mesmo, uma isca. Pronto. Outro lado, tinta para fora, pincel em pé sempre. Nunca faça o contorno tipo a folha, que você fez todo o contorno e vem puxando. Tem que ser pedacinho por pedacinho, bem pequeno. Espaço pequeno. Continuando.
Agora a castanha. Nós vamos usar o sépia. Preto. Esse é o número 6. Nós temos aqui as duas cores, o sépia e o preto. Uma dessas cores é considerada luz. Então, sabemos que luz, mais claro. A sombra, o mais escuro. Então, nessas opções aqui, nós temos o sépia como luz e o preto como sombra. Poderíamos fazer como fizemos com a castanha, com o caju, com a maçã. Pintar todo de amarelo primeiro, que era a luz que nós tínhamos, né? A opção do vermelho, do amarelo e do vinho, nós tínhamos o amarelo como luz. Então, poderíamos pintar todo de amarelo primeiro, usaríamos a cor intermediária, que é o vermelho, depois o mais escuro. Neste caso aqui, o sépia, apesar de ser luz, nós não vamos poder pintar a castanha toda para depois colocar a sombra, que é o preto, usar o tom escuro. Por quê? Porque apesar de ser luz, ela tem um pigmento forte, vai cobrir toda a castanha e não vai saber. Você não vai saber depois aonde colocar a luz, a sombra, né? Então, se eu a castanha te dando essas duas cores, como você faria? Então, você tem que ver aonde colocar a sombra. No caso da castanha, aqui você vê que aqui o risco começa a castanha aqui ela para, porque a parte de cima cobriu a de baixo, né? Então esse risco ficou por cima. Se vê uma luz refletida de cima ou de frente, e vamos trabalhar sempre com essa luz refletida de frente, aqui no caso dessas pinturas aqui. Quem vai receber luz? Aqui que está na frente. Então geralmente ela vai fazer a sombra embaixo, né? A castanha pode ter sua luz própria, né? Tipo assim, você compra maçã no mercado, ela já vem com um lado mais amarelo do que o outro, então ali é a luz própria dela, né? Ela já tem que ter aquela claridade porque a maçã já tem aquela luz própria em determinado local dela. Então, nesse caso aqui, a castanha poderia vir também com um pouco de mais claro em um lado, mas nesse caso aqui nós vamos trabalhar só com duas cores, com o sépia e o preto, então ela vai ser toda sépia, com a sombra aonde estiver fazendo sombra, que seria aqui, porque a parte escondida, né, do risco. Então a castanha veio por cima, essa parte fez sombra na de baixo. Então neste caso nós vamos começar primeiro com a sombra, que é o preto, para depois a gente colocar. Então, como sempre, tinta na ponta, isca de tinta nós vamos colocar. Não é para esfumaçar, não é para puxar a tinta, nós vamos colocar na parte de baixo aqui do risco. Desmancha um pouco, sempre com o pincel em pé e sem apertar o pincel. Deixar a tinta solta no tecido, porque se apertar o tecido absorve e cola esfumação. Agora nós vamos completar com o sépia, que é a luz, que é a cor dela, né? A cor Tem o tom cinzentado também. Se você pegar a castanha, você vai ver que ela tem mais um tom cinzentado. Mas eu vou trabalhar com essas duas cores. Optei por essa daqui, para não complicar. Faz o contorno, sempre a tinta do lado de fora, acompanhando o risco. Tinta para cima. Tem que estar com esse contorno do risco, tipo da folha. Pronto. Vou dar mais um toquezinho de preto. Aqui você já vê que já houve uma separação. E nos riscos, qualquer risco que tiver
em fruta ou flor, qualquer risco na pintura, ali está indicando que é uma separação de cores. Um lado é sombra, um lado é luz, como temos aqui. Vou riscar aqui, ó, nós temos aqui. Esse risco aqui quer dizer o quê? Que um lado é um lado tem luz, o outro lado é sombra. Agora nós vamos colocar o brilho, que nós vamos usar o branco, que o branco brilha. E onde aqui dá o brilho? Geralmente onde tem a luz. A parte escondida, que ela recebe a sombra, a cor mais escura, nunca você vai colocar um tom mais claro nela, sempre mais escuro do que tem aqui. Então, aonde que vai ter o brilho? No encontro, onde tem a luz e a sombra. Então, a luz que recebe o brilho. Então, a isca de tinta aqui para fora, né, que é para cima do risco. Então, nós vamos dar um destaque aqui em cima desse fumaça. Pronto. Querer colocar um pouco de brilho aonde tem luz, pode colocar. Pronto. Aqui, aonde seria a sombra? Por trás, sempre a parte escondida. Então, nós vamos fazer só esse movimento aqui, um risquinho. Sempre isca de tinta. Vou colocar um pouco de brilho aqui para separar dessa sombra, né? Desse tão escuro aqui, ó. Pronto. O verde que nós trabalhamos foi o verde musgo nas folhas. Vou fazer uma folhagem, como preferir, para o acabamento.